Aleluia, Lucas capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 11 ao versículo 19, e eu já vou adiantando que hoje vai ser uma breve reflexão. Aleluia, mas é sério mesmo. O esboço tem a metade do tamanho do que eu geralmente costumo fazer, e eu quero falar hoje sobre gratidão, amém? Vamos ler o texto primeiro. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Aleluia. Essa é a terceira menção dessa viagem de Jesus, e a Bíblia não explicita, não deixa claro que aldeia é essa que Jesus está entrando. Mas, ao chegar nesse lugar, a Bíblia nos narra que 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. E de longe, eles gritaram pedindo misericórdia a Jesus. E esses leprosos, eles não podiam se aproximar de nenhuma outra pessoa. A lei judaica exigia que os leprosos tivessem no mínimo a 50 passos de qualquer outra pessoa. Isso era tão sério para eles, que alguns leprosos usavam um sino no pescoço, para que quando eles se movimentassem, as pessoas soubessem que eles estavam chegando e se afastassem deles. E a lepra aqui era uma doença que era uma espécie de praga no tempo de Jesus, mas não denotava apenas uma doença física, mas também uma doença espiritual. É tanto que, quando Lucas está narrando esse episódio, e Lucas diz que esses homens foram curados, a palavra grega para curar, ela serve tanto para a cura do corpo, quanto para a cura do espírito. Então esses homens, que estavam condenados para a sua época, chegaram longe de Jesus e gritaram por socorro. E assim também, irmãos, é quando nós estamos leprosos espiritualmente. Nós vemos aqui que esse encontro com Jesus, ele pode, encontro entre aspas, acontecer a uma distância, quando a única coisa que se quer de Deus é um favor, quando a única coisa que se quer dele é que ele faça algo por você. E muitos hoje em dia estão à distância gritando: Jesus, mestre. E é interessante porque esses homens chamaram Jesus de mestre, mas de longe. Mas a pergunta é: quantos voltaram para adorá-lo como Senhor? Muitos gritam para pedir coisas e favores. De longe, muitos fazem elogios, mas a pergunta é: quantos voltam para reconhecê-lo como Rei? Quantos voltam para reconhecê-lo como Senhor? E é interessante aqui que Jesus atende ao pedido desses homens e dá até mais do que eles pedem, porque no texto grego, a palavra para esse pedido que eles usam é uma palavra, é como se fosse uma oração para Jesus orar por eles, ter compaixão deles, mas não é cura exatamente. E Jesus faz mais do que eles pedem, só que Jesus não faz como fazia normalmente. Jesus não impõe as mãos sobre eles, Jesus não cospe no barro, não passa neles, Jesus não faz uma oração, Jesus não lhe cura como ele sempre fazia, mas Jesus lhes dá uma ordem.
E enviar os leprosos curados, escute, era um procedimento normal, quando o leproso já estava curado. Mas o interessante aqui é que Jesus os manda ir antes da cura. E muitas vezes, Jesus não age como nós esperamos. E mesmo assim, nós alcançamos aquilo que é da vontade de Deus para a nossa vida. E nesse texto, a cura vem através de quê? Da obediência. Jesus dá uma ordem, aqueles homens seguem aquela ordem que Jesus dá, e enquanto eles estavam obedecendo, eles são curados. E eu quero te dizer algo que Jesus me disse enquanto eu estava lendo esse texto, é que muitas vezes a cura que nós não alcançamos está na obediência que nós não oferecemos. Porque muitas vezes nós estamos esperando algo sobrenatural acontecer através daquilo que nós estamos acostumados, como alguém vir e impor as mãos, como uma manifestação sobrenatural acontecer. Mas muitas vezes Jesus nos dá uma ordem, e na obediência dessa ordem Ele nos cura. E muitas vezes não somos curados porque não estamos obedecendo. Esses homens, mesmo que não fizesse sentido eles irem ao sacerdote antes da cura, eles foram. E o texto deixa muito claro que enquanto eles estavam indo, os 10 são curados. Só que uma coisa me chama a atenção. Apenas um dos 10 volta. Todos viram que estavam curados, mas apenas um dos 10 volta. E o texto diz que ele já volta, louvando a Deus em voz alta e ali mesmo. E eu quero dizer algo para você, esse texto nós poderíamos tirar muitas lições dele, mas a maior lição desse texto para mim é a gratidão. Porque apenas os gratos louvam e adoram a Deus de forma devida. A gratidão, ela é o verdadeiro combustível da verdadeira adoração. E deixa eu dizer uma coisa, Jesus os manda ao sacerdote porque, de acordo com a cultura do tempo deles, nenhum leproso poderia voltar à sociedade, mesmo que tivesse curado, se não passasse por uma inspeção do sacerdote, e o sacerdote liberasse aqueles homens para que eles voltassem ao convívio das suas famílias, do povo, da vida normal, amém? Só que observe, esse homem não espera nem para ir ao sacerdote. Quando ele vê que está curado, ele volta imediatamente a Jesus. Antes de ir na sua família, antes de voltar para o convívio do povo, sabe por quê? Porque esse homem, em gratidão, reconheceu aquilo que é prioridade. E Jesus é sempre prioridade. E você pode estar se perguntando, pastor, mas se os 10 foram curados, por que apenas um voltou? Escute, porque cura, milagre, sinais, bênçãos, não significam necessariamente que uma pessoa vai demonstrar gratidão. As bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas não significam necessariamente que uma pessoa vai demonstrar gratidão. Tem uma história que o meu antigo pastor contava. Ele foi ministrar na França e eles estavam numa igreja em que um homem foi contar um testemunho e ele disse, olha, uma vez eu estava orando num cemitério e eu orei para que Deus ressuscitasse os mortos. E Deus fez levantar um homem que estava morto há 40 dias. E ele disse, esse homem quando levantou, precisou fazer uma cirurgia plástica, porque ele não tinha mais carne no rosto. 40 dias morto. E eu te pergunto, o que você faria se você visse um milagre desse? O que você faria se visse um homem de 40 dias morto, levantando na sua frente, sem a carne do rosto, porque os bichos já tinham comido, falando, andando? Quem ficaria surpreso aqui? Levanta a mão. Quem glorificaria a Deus aqui? Levanta a mão. Sabe o que é mais surpreendente dessa história? Quando aquele homem passou pelos tratamentos médicos e fez tudo o que tinha que fazer, ele abandonou a Jesus. Ele abandonou a Jesus. Me lembro de outra história, de um pastor lá de São Paulo. Eu esqueci o nome dele, depois eu lembro. Que disse que um amigo dele tinha um filho de 18 anos mais ou menos, líder de jovens da igreja, uma bênção. Disse que o menino morreu afogado na piscina da casa dele. Disse que aquele homem
ajoelhou na beira do corpo do filho, o filho morto, e disse: Jesus, ressuscita o meu filho, Jesus, ressuscita o meu filho, Jesus, ressuscita o meu filho, Jesus, ressuscita o meu filho. A ambulância chegou, o menino já estava roxo, sem respirar, morto. Até que aquele homem fez uma oração: Senhor, se tu não ressuscitar o meu filho, eu nunca mais prego a tua palavra. E aí isso é o que eu chamo de carteirada. E Deus, Ele faz as coisas para nos ensinar lições. Aquele homem disse que o filho voltou a respirar. Todo mundo deu glória, aleluia, todo mundo louvou a Deus. 3 anos depois, o filho dele morreu no tráfico. Milagres, sinais, são bênçãos, são muito bons, irmãos. Mas eu quero te perguntar algo nessa noite, porque o que vem do céu, eu sei, porque é Deus que faz, mas eu quero perguntar: o que tem vindo de dentro de nós? O que tem vindo de dentro de você? O que Deus pode fazer, eu sei, mas o que nós temos feito? O que nós temos oferecido a Deus como forma de gratidão por tudo que Ele tem feito a nós? O quanto nós nos sentimos gratos, porque gratidão é um reconhecimento daquilo que Ele fez e que só Ele pode fazer. Nós não podemos fazer o que Ele fez na cruz. Nenhum homem pode operar o que Jesus operou. Nenhum homem pode receber aquilo que só é dele, porque Ele é digno de honras, de glórias e de louvores. Tem algumas pessoas que entendem a forma de viver em gratidão e vivem dessa forma. Aprendem a viver louvando a Deus nas vitórias, mas também nas derrotas. Já algumas são constantemente ingratas, estão insatisfeitas, olhando sempre para o que não tem, ao invés de agradecer o que já tem. Pessoas ingratas são como poços sem fundos, nada é capaz de lhes satisfazer. Compra um carro, falta a moto, compra a moto, falta um jato, compra o jato, falta um foguete, que tem que ir para a lua, aleluia. Que é isso, pastor? Mas não é assim. É assim. Se você entrar no Google, um Googlezinho rápido, e pesquisar os níveis de depressão no mundo, você vai ver que países ricos são mais depressivos do que países africanos que vivem na miséria. Porque se esse buraco que existe dentro de nós não for preenchido pela presença de Deus, nada vai te preencher, amado. Não é uma promoção, não é um carro novo, não é uma roupa, não é nada que vai preencher o espaço que só Deus pode preencher. E o mais intrigante ou louco de tudo isso é que Ele fez isso de graça e nos deu de graça. A palavra de Deus em 1 João diz que Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz que Ele nos amou quando nós, eu e você, éramos os seus inimigos. A palavra diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado. Se você não consegue ser grato a um Deus desse, você não entendeu o que significa gratidão. E o interessante nessa questão dos milagres é que alguns céticos afirmam que muitas vezes, se acontecer um milagre na minha frente, eu vou acreditar em Deus. Mas essa história aqui mostra que isso é um papo furado. Porque 9 viveram um milagre e não voltaram para agradecer ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque quem é convencido pelo Espírito para crer, não precisa ver. Os sinais, eles seguem os que creem. Não é os que veem, é os que creem. Esse homem volta, e a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante de Jesus, o agradecendo. E isso é um sinal não só de gratidão, mas de reconhecimento de divindade. Na época de Jesus, nesse lugar aqui, você só se prostrava diante de quem você reconhecia como Deus, ou como divino, como representante do divino. Esse homem adora ao Senhor, adora a Jesus, da maneira que Ele deve ser adorado, que é dobrado, que é prostrado, que é reconhecido que nós somos pequenos e Ele é grande. É por isso que o ingrato não adora nunca. Por quê, pastor? Porque o ingrato acha que ele próprio é grande,
que ele merece, que ele trabalha, que ele corre atrás, que ele é o cara, que ele está fazendo isso, que ele está fazendo aquilo. E deixa eu dizer algo para você: se não for a graça de Jesus, amanhã você nem se levanta para ir trabalhar, irmão. Se não for a graça de Jesus, nem o ar entra nos seus pulmões. Se não for a graça de Jesus, o sopro de vida não permanece em você. É tudo graça. Cada prato de alimento é graça. Cada gotinha de água que cai do chuveiro para você tomar um banho é graça. Cada dia que Deus te dá a oportunidade de você levantar, ver sua esposa, sua mãe, seu pai, seu filho, é graça de Deus. Cada culto como esse é graça de Deus, é tudo graça, não seja ingrato. Kierkegaard declara que eu sou um pobre coitado de quem Deus cuidou e em favor de quem Ele tem feito indescritivelmente mais por mim do que eu jamais esperei. E aí a resposta: e agora somente anseio pela paz da eternidade, a fim de nada mais fazer senão agradecer a Ele pelo resto dos meus dias. É assim que vive o Filho de Deus. E desses 10, tomar uma aguinha que não é nem apostado, né? É que eu me empolgo. E desses 10, irmãos, voltou quem menos se esperava. Quem? O samaritano. Samaritanos e judeus, eles não se davam. Para você ter uma ideia, se o samaritano comesse num prato, o judeu não poderia comer mais naquele prato. De tanto que aqueles povos se odiavam, se reprimiam. E o único que voltou foi o samaritano. Isso é tão forte que quando Jesus diz só voltou esse estrangeiro, a palavra que ele usa para estrangeiro é alogenes. E ela só aparece aqui em todo o Novo Testamento. E Jesus não usou por acaso. Escute, essa é a mesma palavra usada em uma advertência que estava talhada nas pedras do templo sobre o Sorek, o muro que separava o corte dos gentios do próprio santuário judaico. E essa advertência dizia assim: não é permitido nenhum estrangeiro no interior da divisão e dos muros em volta do templo. Quem for pego em falta tem de culpar a si mesmo por sua morte que virá. Isso estava escrito no templo, na parede do templo. Qualquer estrangeiro que entrar para esse lugar vai morrer. E quando Jesus diz, apenas esse estrangeiro vê, ele estava dizendo assim: olha, você que não podia entrar no templo, você que não podia me adorar, você que não podia prestar culto no templo de Jerusalém, foi o único que voltou. Aquele que antes nem poderia chegar nos arredores, senão seria morto, foi o único que voltou para chegar perto, para ficar perto de Jesus. E 2000 anos depois dessa história, continua sendo uma verdade, irmão. Muitas vezes em quem se espera muito, pouco se encontra. E muitas vezes quem tem muito talento não está oferecendo nada a Jesus. Mas Jesus continua nascendo e florescendo nos corações simples e humildes, naqueles em que as pessoas não davam nada. Jesus continua nascendo e florescendo em pessoas que se dobram à sua vontade e reconhecem o seu senhorio, em homens e mulheres que voltam depois do milagre para ficar perto de Jesus e para adorar a Jesus. Homens e mulheres que não querem só receber aquilo que Jesus dá, mas querem estar perto dele para adorá-lo. Os que não voltam são os ingratos. E Leon Morris diz que, escute isso, se os homens não agradecem rapidamente, usualmente nunca chegam a fazê-lo. Gratidão e ingratidão geralmente são reações e rápidas. Como assim, pastor? Aquilo que você é forçado a fazer não é gratidão. Gratidão é a reação que você tem ao toque de Deus na sua vida. Por exemplo, quando alguém te dá um presente e você, obrigado, cara. Aí você abraça aquela pessoa, você agradece. Isso é gratidão. E o que é ingratidão, pastor? É se eu te dar um presente ou alguém te der um presente. Tu recebe o presente, fica lá e alguém vem. Ei, macho, agradece aí. Igual que a gente faz com o menino. Isso não é gratidão, irmão. Isso não é gratidão. E sabe como Paulo chama ingratidão? Escute.
Paulo diz, um dos vícios dos pagãos, que é a ingratidão, a apostasia dos gentios. Ingratidão. Bota aqui Romanos 1, 21, por favor, Taizinho. Porque tendo conhecimento de Deus, quem conhece a Deus aqui, levanta a mão, dá um glória. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Esse é o coração do ingrato. E quem é o ingrato, pastor? É todo que conhece a Deus, mas não glorifica como Deus. Isso para Jesus é importante, claro. Quando esse um voltou, o que foi que Jesus disse? Onde estão os 9? Era para todo mundo ter voltado. Todos tinham motivos para agradecer. Muitos encontram ele de longe, mas só os gratos voltam para adorar de perto. E Jesus reafirma no versículo 18 que esperava a volta dos outros. E escute uma coisa, irmão, é um fato. Jesus espera a nossa gratidão. Ele não precisa dela, mas ele espera por ela. Gratidão é o resultado normal e inevitável daqueles que entendem que Ele é a fonte de vida e salvação. Gratidão é o básico, gratidão é primário, gratidão é preciso para nós. Para que nós venhamos a crescer, a mergulhar, a entender. Por quê, pastor? Porque quando você tem um coração grato, você entende que nada que você possa fazer, se você doar 24 horas do seu dia, 30 dias do seu mês, 365 dias no ano, todos os anos da sua vida, você não será capaz de pagar aquilo que Jesus fez na cruz por você. A Bíblia diz que nós somos devedores desse evangelho. Mas muita gente, eu quero dizer algo, muita gente não é ingrata de propósito. E aqui eu vejo isso. Eu não acredito que os 9 desses 10 aqui que não voltaram, disseram assim de propósito, não, vamos voltar para aquele homem. Não. Eles só estavam embebedados com a alegria do milagre que receberam de não estar mais leprosos. E eu quero te dizer algo. Crente, e aqui é uma frase que eu costumo dizer, engraçada, é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Amém? Só que muitas vezes, irmão, as zonas de conforto têm nos tirado da presença de Deus. E às vezes nós estamos felizes demais com o que Deus nos dá, para ser grato pelo que Ele é. Embebedados com as bênçãos. E esse homem, através do qual recebeu cura e salvação, revela a gratidão pela adoração que ele dá a Deus. No versículo 19 a Bíblia deixa muito claro, 10 foram curados, mas só um foi curado e salvo. Não aceite ser aquele que recebe os milagres e as bênçãos, mas não recebe a vida, o Espírito, a salvação de Deus sobre a sua vida. Escute algo, não aceite ser o frequentador de culto, que presencia as manifestações de Deus, mas nunca está no meio dela. Não aceite ser o contador de histórias, daquilo que acontece com os outros na presença de Deus. Não aceite ser o espectador dessa história que Jesus tem construído com o seu próprio sangue, com sua própria mão, irmão. Deus não te chamou para ser um testemunho ocular de fora. Deus te chamou para ser uma testemunha ocular de dentro, fazendo parte daquilo que está sendo construído na sua presença. E sem gratidão, você não vai conseguir ficar muito tempo na presença de Deus. Porque aqueles que acham que merecem, vão adorar ao Deus que acha que merece. E se você acha que você merece por sua causa, pelo seu esforço, pela obra das suas mãos, você vai se colocar como Deus da sua vida e se adorar em todas as suas decisões.
Eu já falei isso aqui outras vezes. Tem gente que não consegue se negar. Faz uma dieta. Começa na segunda aqui, geralmente, né? Aí quando é quarta-feira, eu não resisti. É porque você é o seu Deus, cara. A sua vontade, o seu desejo é o seu Deus. Faz uma dieta, não come, pronto. Que dificuldade, mas dá vontade. Tudo na vida dá vontade. Eu quero fazer uma pergunta aqui interessante. Aleluia, glória a Deus. Quem aqui gosta de estudar? Gostar mesmo. 4. Eu também, 5. Então, nós temos aqui umas 100 pessoas. Mais ou menos isso, eu sou ruim nessas contagens. Só apenas 5 pessoas gostam de estudar. É isso? Agora, quem estuda mesmo não gostando? Levanta a mão. Quem acha que precisa estudar para crescer na vida? Levanta a mão. Mas se você acha que precisa estudar e não gosta, você está concordando comigo que o homem maduro e a mulher madura não faz só o que gosta, mas faz o que precisa para crescer e para avançar. É a mesma coisa na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, rapidinho, já estou chegando no final, eu disse que era rápido. Nós estamos comemorando 4 anos e nós temos uma doutrina que nos fundamenta. E até a gente brinca com isso, mas não vou brincar não. E tem umas coisas que a gente não acredita. Transferência de unção, cobertura espiritual, quebra de maldição. Só que se você me perguntar pessoalmente, eu não vou nem usar o pastor Michel, tu não acredita nisso por quê? Por causa do texto. Mas tu queria acreditar? Eu confesso, eu queria. Queria, irmão. Porque tu já pensou, olha aqui para mim, o Dandu que está lá nos Estados Unidos, pesando 35 quilos de jejuar, estudando 14 horas por dia, orando mais 4 horas por dia, e evangelizando mais 8, não dorme o homem. Aí ele passa 10 anos da vida fazendo isso, e eu estou aqui jogando videogame todo dia. Aí o Dandu que vem dos Estados Unidos, bota a mão na minha cabeça, transfere tudo que ele conquistou, entre aspas, viu? Para mim, e eu estou poderoso. Não é bom não isso aí, irmão. Não é não, bom não. É muito bom, cara. Eu queria que fosse verdade. Eu queria que eu com as minhas tentações, os meus espinhos, os meus desejos, quando eu sentisse a minha carne gritando, eu botasse só um terno, ó, vunco, passou tudo. O pastor Gleice botou a mão na minha cabeça, quebrou-lhe a maldição. Não sinto mais, sinta só o anjo do relâmpago. Mas não é assim, cara. É simples, se você não acordar todo dia, não chegar no seu trabalho na hora, você é demitido. Se você não estuda, você não se forma na sua faculdade. Se você não bota o arroz na panela, o arroz não fica pronto sozinho. Ah, mas tem um iFood, mas você tem que ligar e tem que pagar também, tem que ter dinheiro para pagar. A vida é assim. E a graça de Deus nos alcançou e nos trouxe salvação de graça. Mas há um mundo que precisa ouvir a palavra e Deus quer usar você. E não é por osmose, você tem que ler a Bíblia. E tem que orar, e tem que se levantar, e gastar a chinela, e gastar a vida, e gastar o tempo. É assim que é. Porque tudo que você faz na vida, irmãos, escute isso. Isso que é bom, porque vai te ajudar nas finanças também. É o tempo de vida que você doa por aquilo. Vamos supor que você é um trabalhador que ganha R$5 a hora aqui de trabalho. Amém? Aí você vai no shopping e compra uma blusa de R$500. Quanto você gastou? Quanto você gastou? 100 horas da sua vida. Foi o quanto você gastou, 100 horas da sua vida. Que delícia. E eu quero dizer algo aqui. Deus está à procura de homens e mulheres que não estão fazendo esse cálculo, mas que vão doar todas as horas da sua vida em gratidão àquele que é digno de honra, de glória e de louvor.
Porque está escrito, quer comendo ou quer bebendo, quem sabe? Façam todas as coisas para a glória de Deus. E é assim que um filho de Deus vive. Pastor, está escrito que gratidão tem que fazer parte, tá? Salmo 92, 1-2, bota aí por favor, Thaís. Bom, vamos ler junto. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo, vamos de novo esse começo. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia. E nós não precisamos nem de motivo para dar graça. Bota Salmo 136:1 em nome de Jesus. Deem graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hebreus 12:28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Salmo 107:1. Quem gosta de ler Bíblia? Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque e a sua misericórdia. Você não precisa nem receber uma bênção para dar graça, para viver em graça, é só porque Ele é bom. Salmo 118, 28 e 29. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Por que você deve ser grato? Porque Ele é bom. Tudo que vier é bônus. E tudo que Ele tirar é bônus também. Glória a Deus. Por isso nessa noite eu falei sobre gratidão, porque essa é uma noite de gratidão. Eu quero publicamente dizer que eu sou grato a Deus, que nós somos gratos por tudo que Ele tem feito nesse lugar. Não só pelas bênçãos, mas pelas lutas. Não só pelos sorrisos, mas pelas lágrimas. Não só pelos dias de alegria e festa, mas pelos dias de choro. Tudo isso tem contribuído para que nós venhamos a crescer e a avançar na presença de Deus. Hoje nós celebramos 4 anos de alegria, de lutas, de lágrimas, de guerras, de vitórias, de sorrisos, de abraços, de momentos, de lembranças. E eu sou grato por tudo. Por cada choro, por cada dificuldade, por cada dia que nós pensamos que ia ser o último. Como no dia, até o pastor falou domingo passado, em que nós estávamos aqui, o caminhão da KGS ia pegando nós dois no carro. Ia morrer os dois ao mesmo tempo. Quem ia cuidar da igreja? Levanta a mão e dá um glória. Aleluia, glória a Deus. Traz o contrato aí, pessoal. Eu sou grato, irmão, por cada tijolo que nós compramos. Eu me lembro, na primeira vez que nós conversamos sobre a mesa do Pai, me lembro do dia que nós decidimos o nome, me lembro quando compramos, foi 40 cadeiras? 40 cadeiras em 55 vezes no cartão. Me lembro da compra da mesa de som, dos microfones, da primeira caixa. Não, minto. Acho que nós passamos 4 cultos com som emprestado, né? Com caixa emprestada. Lá na laje, orando para não chover, que era tudo aberto. Me lembro com muita gratidão das primeiras vezes em que eu vi os meninos pregando, em que eles pregaram. Me lembro da primeira palavra que eu preguei aqui, Mateus capítulo 5. Jesus veio cumprir a lei, aqui e lá, né? Me lembro dos dias difíceis também, dos dias que foram pesados para passar.
Coloca aqui, Thaís, apaga a luz, por favor. Quero que você acompanhe minha nostalgia comigo e seja grato. Dá pausa aí, Thaisinha. Para quem não conhece, nessa foto aqui nós temos o primeiro culto que aconteceu lá na laje, na casa do pastor Gleidson. Nós temos a Bíblia de alguém que lê aí no meio, não sei porque é que ela está aí. Pode. Oh, yeah. Nós tínhamos essas lâmpadas improvisadas. Aqui é bem... Olha aí, Natan. Natan bem novinho. Aqui já é na churrascaria, acho que foi numa feijoada que nós fizemos. Ali no retiro que nós pregamos antes do Puro e Simples. A igreja nasceu dessas pessoas, irmãos, do nosso coração. Play. Imagens do nosso primeiro culto. Parecia o Natal, o nosso primeiro batismo. Reunião de jovens. Olha aí, Kelly. Nossa primeira reunião da mídia. Aí é lá em Acaraú. Volta aí um pouquinho, Thaís. Segura, Thaís, né? Calma. Volta um pouquinho. Quem lembra desse período, gente? Eita, Jesus, quantas lembranças, né? A gente não sabia o que fazer, o que ia acontecer, o que é que faz. Meu Deus, a gente nunca foi igreja sem estar perto, sem congregar. Mas a gente venceu, irmão, nós estamos aqui, amém? Aí lá na churrascaria, aqui foi na nossa primeira ação do Criança Levanta-te. Aí, mais uma live. Aí foi no chá da Bel, né? Foi lá no Cocó. Olha, eita Jesus, que casal apaixonado. Com quem será? Aí o primeiro mutirão que nós tivemos, essa obra aí durou 15 dias, nós íamos morrendo, irmão. Oh, meu Deus. Esse aqui da esquerda foi na minha consagração, foi? Aniversário de um ano. Aniversário de um ano aqui foi quando a Thaís foi para Florianópolis. E aqui é o pastor Gleidson mandando fogo. Aí, Jane. Eita, Jesus, aleluia. Aí. Eita, coisa boa. Formatura do Israel. Dá uma pausa aí, Thaisinha. Aí o casamento. Ei, aleluia. Gente, vocês estão percebendo que a gente está botando muitos momentos que não tem nada a ver com o templo? Porque para nós igreja é isso. Igreja somos nós, é vocês. Todos nós juntos. Dá play. Ai, coisa linda. Olha a Bel pregando. Aí foi reunião de mulheres, né? Melhor do mundo, a melhor do mundo. Primeiro culto, olha aí, mesa nas ruas. Aleluia. Ah, nosso batismo na praia, coisa linda. Shhh. Hein? Pausa. Levanta a mão e dá um glória quem tem um coração grato. Quem é grato por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar? Amém. Agora eu deixei essa foto por último. Foi uma pregação que eu ministrei lá no antigo prédio. E o nome da pregação era Não Esqueça o Motivo. E eu coloquei essa foto lá. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual nós temos que ser gratos. Bota aí, Thaisinha. Esse é o motivo da nossa gratidão. Esse é o motivo da nossa gratidão. Esse tem que ser o motivo de nós fazermos tudo o que nós fazemos. De cada mão levantada, irmão. De cada glória que sai da nossa boca. De cada ação. De cada passo. De cada decisão. Esse tem que ser o motivo de cada respirar.
o motivo do nosso existir. Então, olhando para essa foto, eu quero te convidar a você expressar a sua gratidão em voz alta. Agradeça a Ele, porque tudo é por causa dEle, por causa do seu sacrifício, por causa da sua vida que foi derramada. Agradeça ao Senhor pelos dias de sol, mas também pelos dias nublados. Agradeça pelas noites bem dormidas, mas também pelas noites de choro. Agradeça pelas vitórias, mas também pelas guerras. Agradeça, porque Ele venceu por nós, irmão. Porque Ele gritou: está consumado. Porque Ele consumou. E a sua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel e um dia vai completá-la. Nós somos o fruto do seu penoso trabalho. E tudo que nós fazemos aqui só tem sentido por causa do sacrifício de Jesus. Por causa daquilo que Ele fez na cruz. Nenhum homem podia fazer o que só Ele fez. E Ele não fez pela metade, Ele fez por completo. Nós temos nas nossas mãos, irmãos, recebemos a autoridade. Ele disse que nos dava autoridade para que nós fôssemos por todo o mundo e pregássemos o Evangelho em seu nome. Nós temos o seu Espírito, nós temos do poder que Ele nos deu. Mas nós temos mais do que isso. Nós temos a segurança de que, como diz em Romanos capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nosso coração tem que transbordar de gratidão por Ele, de gratidão por aquilo que Ele fez, mas muito mais do que isso, de gratidão por aquilo que Ele é. Eu não choro, irmão, porque eu fico emocionado. Eu não grito pelo mesmo motivo. Eu choro quando penso que o meu Deus morreu no meu lugar, carregando o meu pecado. Eu grito quando eu não consigo conter o amor que só Ele deve receber. Irmão, Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Digno de tudo, digno de mim, digno de você, digno do seu esforço. Ele é digno. Então viva gratidão todos os dias, irmãos. Porque a gratidão pelo que Jesus fez tem que nos fazer voltar. O aniversário vai passar. Talvez daqui só um tempo a gente vá jantar aqui de novo, comer. Mas a minha pergunta é: quantos voltarão todos os dias para agradecer aquilo que Ele fez? Aquilo que só Ele fez. Eu quero te convidar a ficar de pé, porque eu quero encerrar esse momento da palavra. A gente vai fazer diferente hoje. Bota Salmo 100 aí, nós vamos ler todinho. Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dEle com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam ao seu nome, porque o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oh Deus Santo, eu quero te convidar a levantar a sua voz e dar graças a esse Deus.
Você, igreja, você que está aqui nesse lugar, libere graças ao Senhor, libere graças ao Senhor.